Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para este domingo, João capítulo 11, versos 1 ao 45. Eu estou tomando o texto mais longo. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te. Agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela,
pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, disseram: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Texto belo, fecundo, tomado de uma grandeza extraordinária de elementos que compõem a identidade da pessoa e da comunidade cristã da Igreja. Aqui, tudo fala de nós, da nossa identidade de cristãos, cristãs e da Igreja, da comunidade de fé. O texto remete basicamente à mesma estrutura e à mesma lógica do capítulo 4, em que Jesus conversava com a samaritana, e depois, no domingo passado, quando Jesus, no capítulo 9, curou o cego de nascença. Aqui estamos no capítulo 11, uma estrutura de textos catequéticos que João organiza de forma bem ordenada uma sequência que vai, na maneira que vai, no modo com que vai narrando a cena, o progresso dos acontecimentos dentro do coração de quem ouve e quem vivencia uma relação com Jesus a partir da palavra, vai acendendo a força do crer. Esse é o caminho que a samaritana percorreu, terminou a samaritana e toda a comunidade professando a fé. Esse é o caminho que o cego de nascença percorreu, terminou prostrado aos pés de Jesus e confessando a fé. E esse é o caminho que Marta, Maria e os judeus percorrem. Seguindo a cena, o relato dos passos de Jesus que recebe a notícia da doença de Lázaro, parece demorar, se entretém com as atividades e não dá muita bola. Espera passar 4 dias e aí toma a firme decisão de ir de novo para a Judéia. Os discípulos intervêm dizendo: ainda pouco queriam apedrejar-te. Os fariseus tentaram já 2 vezes matar Jesus no Evangelho de João. E agora Jesus toma a firme decisão de novamente ir para a Judéia. 3, 4 quilômetros perto
de Jerusalém. Lá, uma conversa longa de Jesus com Marta, com Maria, a curiosidade dos convidados, dos amigos, dos parentes que foram chamados para consolar Marta e Maria no luto doloroso de perder o único irmão. Parece uma casa de órfãos. Não se fala de pai, mãe, de vô, vó, de sobrinhos. Parecem 3 irmãos solteiros, órfãos, com uma fragilidade enorme que o homem, o único homem do grupo, morre. O diálogo de Jesus com os discípulos acerca do sono de Lázaro é um diálogo intermitente. Quer apresentar para nós uma nova compreensão da morte. Esse é o novo nome da morte a partir da ressurreição de Jesus. A morte é um sono. A vida não é passageira, é ilusão, como cantamos. A vida, para quem acredita, não é passageira, é ilusão. E a morte se torna bendita para quem crê na feliz ressurreição. É um sono passageiro e assim caminhamos. Jesus caminha, chega, Marta vai ao encontro de Jesus, como depois Maria, abordam Jesus, cobrando: se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, curiosamente, estabelece um diálogo primeiro com Marta e tira do coração e dos lábios de Marta a confissão de fé. Tira: crês isto? Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Crês isto? Marta, você que projeta que seu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia, você crê que ele ressuscitará agora? Eu sou esse encontro de vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E ela professa firmemente: sim, Senhor, eu creio firmemente. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo dar-nos vida. E a partir dessa profissão de fé, Jesus aborda e vai parar com elas na porta do túmulo, em que ele manda tirar a pedra. Marta intervém e diz: Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Às vezes nós apresentamos nossa família assim para Deus na oração: Senhor, já cheira mal. Aqui em casa já está tudo morto. Faz 4 dias, 4 anos, 10 dias, 20 anos, aqui já morremos. Às vezes nós estamos com Jesus, a vida, falando da morte da família. E Jesus manda tirar a pedra, tiram a pedra e Jesus, depois de estremecer interiormente, depois de chorar, brada uma oração ao Pai, apresenta ao Pai um louvor, uma ação de graças, antes de pedir para o morto sair. Louva antes de pedir, porque o louvor é a certeza de que o que eu pedirei ao Pai, Ele me concederá. Pede, o Pai atende, Lázaro vem para fora, o morto sai, pés, mãos, rosto coberto, tudo amarrado, e Jesus diz: desatai-o e deixai-o caminhar. Que esta semana seja uma semana de desatar e deixar caminhar toda a nossa família na presença de Deus. Domingo abençoado, de vida e ressurreição na sua casa, na sua comunidade.